É aumento de imposto? É. Mas nem todo aumento de imposto é ruim. Você já reparou que o governo sempre encontra uma forma de aumentar impostos sem parecer que está aumentando? No dia 8 de junho desse ano, enquanto você descansava no domingo, foi publicada uma nova medida provisória que mexe direto no seu bolso. E não é exagero, investimentos que até ontem eram isentos agora vão pagar impostos. E sabe o que é pior? A conta segue nas nossas costas enquanto o governo continua gastando como se não houvesse amanhã. Nesse vídeo vamos falar o que realmente mudou e como isso impacta o seu dinheiro a partir de agora. Se você viu meu vídeo anterior, deve lembrar do aumento do IOF, que foi anunciado no dia 22 de maio. Foi um choque, principalmente para quem investe, faz remessas para o exterior ou aplica em previdência privada. Na ocasião, o governo tomou uma série de medidas controversas que desagradaram quase todo mundo, inclusive o próprio Banco Central. Agora, como se não bastasse, veio mais essa, uma medida provisória com uma proposta de mudanças que pode mexer com toda a lógica da renda fixa do Brasil. E eu já adianto, se isso for aprovado, muda muita coisa. Inclusive, vai me obrigar a atualizar vários conteúdos da minha mentoria. Mas antes de falar da medida provisória, deixa eu recapitular o que rolou com o IOF. No dia 22 de maio, o governo anunciou duas medidas fiscais. A primeira delas, um congelamento de 31 bilhões em gastos públicos e também o aumento do IOF. Lembrando aqui que a primeira medida aqui, de congelamento de 31 bilhões, ninguém acredita que realmente vai acontecer. Então vamos recapitular alguns pontos que mudaram a partir do dia 22 de maio. A alíquota de uso do cartão de crédito e débito internacional era 3,38%, foi para 3,5%. Remessas para o exterior haviam duas alíquotas. Quando você mandava dinheiro para investimentos, comprar ações, ETFs e fundos imobiliários americanos, que são os REITs, era 0,38%. Quando mandava dinheiro para uma conta internacional ou apenas para comprar dólares, por exemplo, era 1,1%. Ambas foram para 3,5%. Já em previdência privada do tipo VGBL, você teria um IOF de 5% para aportes acima de 50 mil no mês. Vale lembrar que não existia a cobrança desse imposto anteriormente, ou seja, nem a previdência privada escapou. Isso é bizarro. A reação veio na sequência e é lógico que a medida desagradou a todos. Muita gente ficou surpresa com a notícia. Investidores, pessoa física, pessoas jurídicas, empresas, até o próprio Banco Central, que afirmou que não foi consultado sobre essas mudanças. Deu a entender que a medida sobre o IOF foi algo feito sem um estudo específico. E aí a notícia foi tão mal recebida que o Congresso ameaçou barrar tudo. E como resultado disso foi que o governo recuou parcialmente, mas aí o estrago já estava feito. Mas ainda assim havia muita incerteza do que ia acontecer, sendo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou que o governo teria 10 dias para apresentar um plano alternativo para essa questão do IOF, porque isso não ia passar pelo Congresso. E aí, meus amigos, foi assim que chegamos no dia 8/6, um domingo. Você curtiu seu final de semana enquanto o governo trabalhava em parceria com líderes do Congresso para anunciar uma nova medida provisória, propondo uma série de mudanças. E eu tenho certeza que você viu essa notícia na segunda-feira, aí nas suas redes sociais. Mas acredito que uma das principais medidas que deixou o investidor irritado, principalmente aquele cara mais conservador, que não gosta de risco, que prefere investimentos de longo prazo, foi a taxação de investimentos de renda fixa, que até hoje eram isentos. Estou falando aqui de LCI, LCA, CRI, CRAs e debêntures incentivadas, entre outros. Nenhum desses pagava imposto de renda e agora todos deverão ter uma alíquota de 5%. É importante lembrar que esses investimentos eram isentos porque eles participam de setores que são essenciais para a criação de infraestrutura no Brasil, caso aqui das debêntures incentivadas, para incentivar também setores importantes como a construção civil, o setor imobiliário que gera muito emprego e o agronegócio, que sozinho corresponde a 23% do PIB brasileiro. Fazendo isso, o governo tira o incentivo das pessoas de investirem nessas aplicações e o resultado será o seguinte: menos investidores para financiar o agronegócio, o setor imobiliário e a criação de infraestrutura, e o efeito será o encarecimento do crédito para essas iniciativas que são importantes. Mas agora a proposta é aplicar uma alíquota de 5% nesses investimentos a partir de 2026, e só para novas aplicações, e essa medida não afetará os papéis já emitidos. Outras medidas anunciadas foram: as apostas esportivas que tinham uma alíquota de 15% agora sobem para 18% sobre o faturamento bruto. Fim da CSLL reduzida para fintechs. Vamos lá. CSLL é a contribuição social sobre o lucro líquido. Para essas empresas existia uma faixa de 9 a 15 e 20%. A de 9% foi excluída e agora todas passam a pagar 15%, igual aos bancos. E só para contextualizar, fintechs são empresas de tecnologia que atuam no setor de finanças. Como exemplo, nós temos aqui Banco Inter, Nubank, PicPay, Mercado Pago, Stone, PagBank, entre outros.
Juros sobre capital próprio, o mais conhecido como JCP. A alíquota atual é de 15%, agora vai para 20%. Com todas essas medidas, o governo visa arrecadar cerca de 18 bilhões até o fim de 2025. Mas calma que ainda não acabou, tá? O governo busca unificar todas as alíquotas de imposto de renda em 17,5%. Isso tanto para investimento de renda fixa, que hoje tem uma tabela regressiva de 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, quanto também para renda variável. E aqui nós temos que separar. Vamos falar das ações primeiro aqui, tá? Como é que funciona hoje? Nas operações comuns, isenção na venda de até R$20 mil por mês. Além disso, 15% de imposto sobre o lucro. Já no day trade, todas as operações são taxadas em 20% de imposto sobre o lucro. E também temos 15% sobre juros sobre capital próprio, que já falamos aqui. E como fica agora? A MP propõe que a alíquota única de 17,5% para qualquer operação, incluindo day trade e operações comuns. Isenção para vendas trimestrais de até 60 mil e 20% de imposto sobre os juros sobre capital próprio, JCP, que já comentamos aqui. Isso tudo a partir de 2026, se a medida provisória for aprovada. E então a gente chega até os fundos imobiliários, que particularmente eu adoro, né? Mas o governo está me fazendo desacreditar nisso. Vamos lá, como é que é hoje? Funciona assim, ó. Isenção sobre todos os dividendos e 20% sobre ganho de capital. Ou seja, vendeu com lucro, você tem que pagar 20% de imposto. E como é que fica agora? 5% de IR sobre os dividendos, que eram isentos, lembra? E 17,5% sobre ganhos de capital a partir já de 1º de janeiro de 2026. Como falei, se a MP ela for aprovada. E por último, mas não menos importante, as criptomoedas. O governo acabou com a alíquota progressiva de 15% até 22,5% para ganhos de capital. E agora teremos também uma taxa única de 17,5%. Além disso, foi revogada a isenção para a venda de criptomoedas de até R$35 mil por mês. Meus amigos, essa medida terá um impacto principalmente no pequeno investidor. Vale ressaltar que a medida provisória dos novos impostos tem validade de até 120 dias, porém as novas alíquotas sobre os investimentos entram em vigor somente a partir de 1º de janeiro de 2026. E nesse período de 120 dias, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso, Câmara e Senado para se tornar lei definitiva. Se não for votada no prazo, ela perde a validade. Mas você acha mesmo que isso vai acontecer? Meus amigos, então concluindo aqui o pensamento é o seguinte: tudo que eu falei no vídeo ainda pode mudar, não tem nada definitivo, é o que estamos sabendo até o momento. Mas a pergunta que fica é: o governo vai continuar aumentando impostos? A resposta é simples, sim. Desde 2023 já foram mais de 30 medidas de aumento ou criação de tributos, e a lógica continua a mesma: gastar mais, arrecadar mais, sempre nas nossas costas. Mas você não precisa assistir tudo isso de camarote. Você pode começar a se preparar, entender melhor onde investir, como se proteger e, principalmente, como deixar de depender de um sistema que claramente não pensa em você. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e se inscreva. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal. E se quiser dar o próximo passo, tem outro vídeo aqui que pode abrir ainda mais sua visão. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento. Nos vemos em alguns segundos.